Hoje eu vou usar um texto que está em Romanos, no capítulo 10, versículo 9 e 10. Eu vou ler o texto que nós vamos meditar na palavra do Senhor agora, nesse momento. Romanos 10, 9 e 10 diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Meus amados irmãos, está aí a palavra lida que nós vamos trazer a mensagem de Deus. Olha, hoje nós vamos falar um tema muito interessante. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é confessar a Jesus. Confessar a Jesus, que não é um simples reconhecimento de que Ele é Deus. Confessar a Jesus é algo que é mais profundo. Não é apenas reconhecer que Deus existe, que a pessoa está ali confessando a Jesus. Isso é tão importante, essa questão de confessar a Jesus, porque está ligado à salvação. Hoje você vai compreender o que é confessar a Jesus. Hoje você vai compreender como é que a pessoa ganha a salvação, porque está revelado na Bíblia. Está revelado na Bíblia, está revelado na palavra de Deus, como é que o homem ganha a salvação. E nós vamos mostrar para você isso neste momento. E aí você vai poder descobrir na palavra, nós vamos descobrir aqui na palavra, eu vou mostrar para vocês como é que a pessoa ganha a salvação e o que é verdadeiramente confessar a Jesus. Então hoje nós iremos falar a respeito da salvação. Como ganhar a salvação? A Bíblia, ela revela como o homem ganha a salvação. A Bíblia revela, que está revelado nas Escrituras. Por quê? Porque Deus se preocupou com o homem. Deus, ele se preocupou com a humanidade. Por isso que está revelado aqui nas Escrituras. A salvação é o tema central da Bíblia, é o tema principal. Você sabia disso? Você sabia que o tema central das Escrituras Sagradas é a salvação? É o assunto central. De Gênesis a Apocalipse, você vai ver salvação na Bíblia. Você vai ver esse tema na Bíblia. Desde que o homem pecou, desde que o homem caiu, você já vê logo em Gênesis 3,15. Assim que o homem cai, você já vê logo o plano de Deus. A Bíblia diz que da semente da mulher sairia aquele que iria esmagar a cabeça da serpente. Eita, Jesus é bom. Quem era que ia esmagar a cabeça da serpente? Diga aí quem é. Jesus que nasceu de Maria, e ele tem o poder de esmagar a cabeça da serpente. Ele esmagou a cabeça da serpente. Quando ele morreu na cruz do Calvário, ali ele venceu. Foi a morte de Cristo foi vitória, não foi derrota. É por isso que muitas pessoas se confundem com o evangelho, porque como é que a pessoa ganha morrendo? Diga aí. Jesus venceu morrendo, porque quando Jesus morreu, ele pagou o preço do pecado. O salário do pecado é a morte. E aí Jesus foi lá, morreu na cruz do Calvário, padeceu pelos nossos pecados, pagando assim o preço do pecado. Então é isso que acontece, minha gente. Ali Jesus venceu Satanás. Satanás, ele não queria que Jesus morresse. Ele queria, você vai ver que na tentação, quando ele chega para tentar Jesus lá no deserto, Satanás queria que Jesus se aliasse a ele. Satanás queria que Jesus adorasse a ele. Você vai ver isso lá na tentação. Só é ler na Bíblia, lá em Mateus capítulo 4, você vai ver a tentação de Jesus e você vai ver que Satanás estava querendo que Jesus adorasse a ele. Satanás queria que Jesus se aliasse a ele, não queria a morte de Jesus. Jesus não se aliou, aí sim, aí ele tentou zombar de Jesus, matando Jesus, ok?
mas tudo aquilo fazia parte de um plano de Deus. Então não adiantou o inferno fazer festa porque Jesus morreu. Pelo contrário, meu amado irmão, Satanás ele pode até fazer festa por causa da morte, mas ele vai ver que aquilo foi a vitória de Cristo. Jesus venceu, Jesus destruiu Satanás. É claro que ele ainda será vencido para sempre, né? De uma vez por todas no juízo final. Já está tudo decretado na Bíblia Sagrada, que ele será vencido de uma vez por todas. Então, a salvação é algo muito importante. Para você ganhar a salvação, como a gente está falando aqui de salvação, de confessar a Jesus, né? Então o ser humano, ele precisa confessar a Jesus como Senhor para ganhar a salvação. Você não quer saber sobre a salvação? Quer saber sobre salvação? Se quiser saber, a gente vai explicar aqui. Então, é preciso confessar a Jesus como Senhor para você ganhar a salvação. O que é que o texto de Romanos 10:9 diz? Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, olha, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Esse texto está falando de salvação? Está dizendo aqui, serás salvo. Então, você vê no finalzinho aí do versículo 9 de Romanos, da carta de Romanos, serás salvo, ou seja, o texto está falando de salvação. E começa dizendo, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus. Começa falando de confessar a Jesus e termina com a salvação. É assim que funciona. Tem que haver a confissão, tem que confessar a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida e fazer isso publicamente. Ok? Porque Jesus mesmo disse que aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. E aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Então, quem confessa a Jesus, quando chegar lá no momento que estiver diante do Pai, Jesus vai dizer, esse aqui me confessou. Então, eu sou o advogado. Jesus é o advogado. Satanás é o acusador. Jesus é o advogado. Então aí você vê a importância de confessar a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Em Tiago, no capítulo 2 e versículo 19, diz assim, porque é o seguinte, antes de eu ler aqui esse Tiago, eu vou ler aqui Tiago 2,19, que fala sobre confissão também, mostra o entendimento, é um entendimento, ok? Esse texto de Tiago 2,19, porque confessar a Jesus, meu amado irmão, não é um simples reconhecimento de que Ele é Deus e Senhor do mundo, visto que essas coisas, né, reconhecer que Deus é Senhor do mundo, isso até os demônios reconhecem isso como algo verdadeiro, você sabia disso? Então, confessar Jesus não é só reconhecer que Deus é o Senhor do mundo, não. Confessar a Jesus é algo mais profundo, é algo mais além do que isso. Em Tiago 2,19 fala que os demônios reconhecem. Crê que se estremece. Tiago 2,19 diz assim, olha, tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Tiago 2,19. Então, reconhecer que Deus é Senhor do mundo é um bom sinal, mas ainda não é confessar a Jesus, porque isso os demônios também fazem, mas eles não confessam a Jesus, porque não tem mais como, não tem mais jeito para eles, ok? Não tem salvação para os demônios, não tem salvação mais para Satanás, ele já está perdido totalmente. Ele já está julgado totalmente. Então o que acontece é o seguinte, confessar a Jesus é a profunda convicção, é uma convicção de que Jesus é o próprio Senhor da pessoa. É aquela profunda convicção
e é ter Jesus como Senhor, é ter Jesus como Senhor. Isso é confessar a Jesus. Não é você dizer assim, eu confesso a Jesus, eu acredito que ele existe e tal, mas quem manda no meu nariz sou eu faço o que eu quiser, eu vou para onde eu quiser. Então você está sendo o Senhor de si mesmo. Então quem manda em você não é Deus, é você mesmo. Se você faz o que quer, faz o que vier na mente, e vai para o pecado, e faz o que quer e tal, então Jesus não está governando a sua vida. Você não tem um Senhor sobre a sua vida. Então não confessa Jesus ainda. Então é ter aquela profunda convicção. Olha, confessar a Jesus é ter aquela profunda convicção de que Jesus é o próprio Senhor da pessoa. Isso é confessar a Jesus. Essa questão de confessar a Jesus, de ter essa convicção de que Jesus é o Senhor da vida da pessoa, isso engloba algumas coisas interessantes, como, por exemplo, arrependimento de pecado. Quem confessa a Jesus, ele se arrepende dos pecados. Implica também na questão de confiar em Jesus para a salvação. Quem confessa a Jesus, confia em Jesus, confia nessa salvação que Jesus tem para a pessoa, ok? Então não é só a pessoa dizer assim da boca para fora, eu creio em Deus e pronto. Não, não é assim não, meu amado irmão. Confessar a Jesus engloba algumas coisas, como eu falei, arrependimento de pecado, confissão, confiança em Jesus para a salvação, e também fala da submissão a Ele como Senhor. Quem confessa a Jesus é submisso a Jesus, tem Jesus como Senhor, então implica também a questão da submissão a Jesus, ok? Isso é confessar a Jesus. Em Romanos, no capítulo 1, versículo 16, dá um esclarecimento também sobre essa questão. Romanos 1,16, que diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos capítulo 1 e versículo 16. Então preste atenção que o apóstolo Paulo, ele está dizendo que ele não se envergonha do evangelho de Cristo, E que esse evangelho de Cristo, ele é o poder de Deus, ele é o próprio poder de Deus para salvar o homem, para salvar aquele que crê. Primeiro do judeu, porque o judeu também tem chance de se salvar, e também do grego. Quando diz o grego, está falando dos gentios, está falando das pessoas que não são judeus, que não nasceram em Israel, que não nasceram em Israel. É isso que a Bíblia está dizendo. Então o que acontece? Jesus, ele pode salvar qualquer pessoa que entregue a sua vida a ele, seja ela judeu, seja ela tenha nascido em Israel ou não. A salvação é para todos, mas nem todos ganham a salvação. A gente tem que entender isso. A salvação é para todos, mas nem todos ganham a salvação. Por quê? Porque nem todos têm essa convicção, nem todos confessam a Jesus, nem todos têm essa convicção profunda de que Jesus é o Senhor da vida deles. Nem todos se arrependem do pecado, nem todos têm essa confiança de que em Jesus para a salvação, nem todos se submetem a Jesus como Senhor, nem todos fazem como o apóstolo Paulo fez e como os crentes fazem, que não se envergonham do evangelho de Cristo. Eu estou pregando aqui em rede social porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, ok? Eu não me envergonho desse evangelho. Eu não tenho vergonha de pregar o evangelho. Eu prego o tempo que eu quiser e o tempo que Deus me chama para me fazer isso, eu faço. E não é uma coisa assim que está na minha vontade, está na vontade de Deus.
Não é questão de eu me levantei hoje e dizer, hoje eu estou com vontade de pregar o evangelho. Não estou aqui fazendo minha vontade, estou fazendo a vontade de Deus. Por isso que a gente prega aqui, eu prego a palavra, aqui não importa o número, ok? Não importa o número de pessoas que estão ouvindo o evangelho. Eu prego porque eu gosto de pregar o evangelho e porque Deus me chamou para isso. Por isso que não importa. Eu tenho 1.600 vídeos aí no YouTube e a grande maioria deles são de pregação do evangelho. E eu não importo o número de pessoas. Eu até tenho vídeos aí com mais de 10 mil. Eu tenho vídeos aí com mais de 10 mil visualizações. E não é vídeo de pregação, ok? Eu sei como é que um vídeo tem muitas visualizações. Eu sei o que é que as pessoas querem ouvir. As pessoas não querem ouvir evangelho. Ninguém quer ouvir evangelho. A maioria não quer ouvir evangelho. Eu prego porque eu gosto de pregar a palavra e porque eu sei que o evangelho deve ser pregado. Mas eu sei que pode ser que não tenha muita audiência. Eu não estou preocupado com a audiência. Eu tenho mais de 1.000 vídeos aí no YouTube só de pregação da palavra, mais de 1.000. Com o programa Voz Evangélica, Palavra Pastoral, o programa Vem com a Gente, cultos. Mas são mais de 1.000, entendeu? A gente prega não é porque tem muita audiência. Eu prego porque tem que ser pregado o evangelho, porque todos os dias tem pessoas aí perecendo, indo para o inferno, morrendo sem Deus, morrendo sem Jesus. Essas pessoas, elas precisam se converter, minha gente, porque o tempo está se cumprindo. Você vê aí as últimas notícias, meu irmão, está tudo se cumprindo. Presta atenção no que está acontecendo em Israel, porque Israel é o termômetro do mundo, minha gente. Jesus vai voltar e está próximo. Vai acontecer isso. Então a gente está anunciando aqui esse evangelho que salva, que cura e que liberta o homem. A gente prega porque nós temos convicção do chamado de Deus, meu amado irmão. Isso é convicção. Fazer o que a gente faz aqui, anunciar essa palavra aqui em rede social, a gente faz isso porque a gente tem convicção do nosso chamado. Eu não me envergonho do evangelho. Quem confessa a Jesus não se envergonha do evangelho de Cristo. Então é muito importante, meu amado irmão, meu amado amigo, confessar a Jesus para ganhar a salvação. A Bíblia diz: se confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Outra coisa que é importante para a salvação, porque são alguns passos, ok? Para a pessoa ganhar a salvação. O primeiro é confessar, o segundo é crer. E em teu coração creres. O texto é claro aqui de Romanos, capítulo 10 e versículo 9. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres, olha, vou repetir aqui, ó. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, olha, é preciso confessar, a gente já refletiu sobre confessar Jesus. E em teu coração creres, é duas coisas, meu amado irmão. É preciso confessar a Jesus e é preciso em teu coração crer. Não é crer na boca, da boca para fora, é crer no coração. É em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, meu amado irmão, é preciso crer. Tem que em teu coração crer também. Tem que confessar, mas tem que crer. Então Deus, ele ressuscitou Jesus dentre os mortos, né? Essa ressurreição de Cristo foi a validação suprema do seu ministério. É isso aí. Então a ressurreição de Cristo, ela foi a validação suprema do seu ministério. Jesus, era necessário morrer, acontecer tudo aquilo e Jesus ressuscitar também. Se você for ler João capítulo 2, versículo 18 ao 20, você vai entender isso aí. Que diz assim:
Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostra para fazeres isto? Jesus respondeu e disse-lhe: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Aqui Jesus estava falando da ressurreição. Aí disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu levantarás em 3 dias? Olha, os judeus que adoravam o templo, né, eles achavam que Jesus estava falando do templo, mas ele estava falando da sua morte, que ele iria ressuscitar, né? Era isso que Jesus, porque a ressurreição é um sinal de que ele é Deus, de que ele tem o poder para vencer a morte. Mas os judeus achavam que Jesus estava falando do templo, achavam que estava falando do templo físico, mas não, Jesus estava falando do outro tipo de templo, porque o nosso templo, o nosso corpo, ele é templo e morada do Espírito Santo. O templo, a casa de Deus, tem a sua importância. É importante a gente estar na casa de Deus, adorando ao Senhor, na casa de oração. É importante. Jesus mesmo disse: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, porque é importante os povos estarem na casa do Senhor, adorando e buscando a presença de Deus no templo, na casa do Senhor. Mas que o nosso corpo, ele é templo e morada do Espírito Santo. Mas tem gente que quer adorar templo, como você deve ir no templo adorar, mas você não pode adorar o templo, porque o templo, a casa, não merece adoração. Quem deve ser santo e quem é poderoso e onde Deus habita é dentro de você. É dentro de você. Porém, a casa do Senhor é importante, porque é um lugar onde a gente vai estar lá adorando ao Senhor. É tanto que o salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque é muito importante a casa do Senhor na caminhada espiritual. A gente ir à casa do Senhor, a gente buscar a presença de Deus. Portanto, meus amados irmãos, tem que dar esses passos para ganhar a salvação. Tem que confessar a Jesus como Senhor e tem que crer em teu coração. Então, meu amado amigo, você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, você que ainda não confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você tem a oportunidade de hoje fazer isso. Tome a sua decisão, entregue sua vida a Jesus. Eu entreguei a vida a Jesus e, graças a Deus, estou muito feliz com isso, com essa decisão de servir a Deus, de seguir a Cristo. E você pode fazer isso também. Entregue sua vida a Ele, confesse a Ele como Senhor e Salvador da sua vida, porque Jesus quer te abençoar. Jesus te ama. Ele te ama de uma maneira toda especial, por isso que Ele traçou todo esse plano de salvação para que você viesse ganhar também essa salvação, para que você viesse também, que você viesse ganhar essa salvação, entregando sua vida a Ele. Então, esta é a palavra de hoje. Que Deus vos abençoe.